Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Luciana de Almeida, sou vice-presidente da Família Hope, um movimento de pessoas trans e famílias, e hoje estou aqui como apresentador do podcast Pode Tudo Trans. O nosso podcast tem como objetivo abordar nossas vivências, discutir saúde, compartilhar o trabalho realizado em prol da nossa população e falar sobre educação e atualidades. Também queremos mostrar nossas singularidades e promover a visibilidade da nossa comunidade. Hoje, por favor, se apresente para nós. Meu nome é Vitor Cauã, eu moro no RN, na cidade de Extremóis, hoje em dia, que é uma cidade próxima da capital. Sou homem trans, sou advogado, sou escritor e também sou ativista. Eu tenho duas especializações, uma em processo civil e outra em direito público e administração pública. Você nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Como foi a sua vivência nordestina e como influenciou sua trajetória pessoal, política e profissional? Eu acho que assim, o Nordeste ele tem aquela fama daquele povo de ser um povo resistente, né? De meio a muitas dificuldades e tudo mais, um povo que resiste à seca, resiste às adversidades. No entanto, quando se trata de pessoa trans, não importa muito a região, né? Qualquer que seja a região, vai ser difícil a nossa vivência. Sobretudo porque a gente vive em um país que mais mata pessoas transexuais no mundo. Então, é complexa. Qualquer que seja a região em que estivermos aqui dentro do Brasil, né? Mas, assim, se tem um ponto, um traço do povo nordestino, é isso, né? De resistir, a resistência. Eu acho que vem no sangue, mas, sobretudo, está no sangue de qualquer pessoa trans, independente da onde ela mora, da cidade onde ela esteja, porque a gente precisa disso para viver. Se a gente não tiver, a gente não consegue, né? Infelizmente, nós vivemos nessa sociedade que não é muito de nos acolher, então a gente tem que estar ali todo dia resistindo para seguir. É isso. Sua formação inclui especializações em processo civil, direito público e administração pública. O que te motivou a seguir por essas três áreas e como elas se conectam no seu dia como advogado e servidor público? Bem, as minhas especializações em processo civil e em direito público é porque eram áreas que, durante a graduação, eu me identifiquei. Então, depois que eu terminei a graduação, eu fui e fiz a especialização. Eu sempre gostei de processo civil, uma coisa mais procedimental. Eu sou um cara muito metódico, então o processo sempre me atraiu muito, né? E o direito também sempre me atraiu. Isso desde criança, né? Desde criança eu gostava de assistir novelas, via, né, advogados ali e tal, e sentia naquilo uma vontade. E desde criança mesmo, não exatamente criança, mas eu já na adolescência eu estudava, né, a Constituição Federal, tinha uma na biblioteca da escola estadual onde eu estudei, e eu ficava lá lendo, né, aquelas coisas. Não entendia quase nada, mas algumas coisas eu entendia, sabia que tínhamos direitos, né, mas foi então, desde ali, na adolescência, por ali, que eu me identifiquei com essa área do direito, né? E depois, já na graduação, gostei dessas áreas nas quais eu me especializei. Tive ali uma identidade com aquilo. Hoje você atua na Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte. Como é a sua rotina de trabalho na PGE e quais são os desafios que você enxerga na atuação jurídica dentro de órgãos públicos? Assim, a instituição onde eu trabalho, felizmente, assim, graças a Deus, é um local onde as pessoas elas são assim muito de acolher, sabe? Então, eu nunca tive dificuldade assim ou de sofrer preconceito ou qualquer outro tipo de coisa no local onde eu trabalho hoje. Eu já fui estagiário, né, quando eu era na graduação e depois retornei aí como servidor. Mas
você fala sobre as dificuldades, né, assim, né, no âmbito público. Eu acho que no âmbito geral, quando se fala do direito público, nós temos sim muitas dificuldades para as pessoas trans, sobretudo pela ausência das políticas públicas em nosso favor, né? Por exemplo, nós não temos até hoje no Brasil uma lei que defina é, a questão da retificação de nome e gênero. Nós temos sim decisões do judiciário que nos garantem isso hoje, né? Através do provimento do CNJ, em 2018, nós pudemos ir até o cartório com os documentos e fazer essa retificação. Mas não temos políticas públicas, leis exatamente voltadas para isso. Quando se fala de punir, por exemplo, transfobia, tem sim um arranjo que se fizeram, né? Está ali dentro da lei do racismo e a transfobia é considerada ali daquelas prescrições que tem o racismo, né? Mas não temos políticas específicas, nós temos arranjos que foram sendo feitos. Então, isso dentro do ambiente do direito público, né? Quando a gente fala de direito público, porque é o direito para a sociedade, né? E toda a sociedade que se beneficia, e se nós, pessoas também fazemos parte, né, dessa sociedade, também somos cidadãos, essas são as questões que eu enxergo, né, uns principais entraves. Como homem trans, militante e escritor, você carrega múltiplas vivências, né? E de que forma sua identidade e sua atuação política influenciaram seu olhar sobre o direito e sobre as instituições públicas? É como eu estava falando, né? É, o direito ele tem um leque de coisas, né? Passa por tudo, todas as vidas de um ser, né? E quando a gente se depara com a realidade que vem até nós, essas são as questões, né? Que a gente vê. A pouca é, existência de legislação, principalmente, e sobretudo quando você fala de homens trans, de transmasculinidades, né? Aí já são pessoas que dentro do próprio movimento têm menos visibilidade, né? Se você for olhar para o lado da política, por exemplo, são pouquíssimos que têm. Se a gente for olhar nas mídias sociais, teatro, cinema, então é pouca visibilidade que se há para pessoas transmasculinas. E nesse lado nós também precisamos de políticas públicas. Por exemplo, para o homem trans que gesta. Não tem uma lei ou algo específico que fale sobre isso. Que existe na legislação hoje em dia a licença maternidade e a licença paternidade. E do modo como elas estão postas, elas não abrangem a nossa situação, né? E o que acaba acontecendo para que o direito não deixe de ser garantido ali é que se enquadra o homem trans dentro da licença maternidade, o que, ao meu ver, deslegitima os dois lados, porque a licença maternidade é para a mulher, né? E não para o homem. E quando você coloca o homem trans dentro daquilo, você também está deslegitimando o gênero dele, né? Então, são muitas as coisas que a gente vê, né, nas instituições públicas que precisam melhorar, que nós precisamos correr, né, atrás disso, de ir atrás dos nossos direitos. Em sua experiência, quais são os avanços e os retrocessos mais marcantes relacionados aos direitos da população trans no Brasil? Bem, os avanços, temos avanços assim, né? Em relação ao que já foi um dia, querendo ou não, temos, mas ainda se precisa conquistar muita coisa, né? Como eu já falei, a questão das políticas públicas e leis, né, e específicas que tratem disso e que atendam às demandas, né, da nossa população, né, que a gente não fique ali dentro dessas espécies de arranjos que são feitos para nos garantir o direito, mas que não exatamente direcionado
para a agenda, mas sim porque alguém entrou ali com processo de âmbito nacional e aconteceu aquilo, como é o que eu falei, né? A criminalização da transfobia não tem uma lei específica. A questão de retificação de nome e gênero não tem uma lei específica. Foi uma questão que o judiciário deu, mas o legislativo em si nunca fez, né? Isso. Quando a gente fala de parentalidade trans também, né? Quando a gente fala do homem trans que gesta, e aí o que acontece, né? As leis que temos não estão preparadas para abarcar da forma como deveria essas coisas, né? Mas isso é só falando no âmbito da legislação, né? Porque quando você vai para os outros tantos campos que temos, são vários os outros desafios, né? Quando a gente olha, por exemplo, o lado da educação, a gente sabe que a evasão escolar da comunidade trans ela é muito alta. E muitas vezes não é porque nós queremos, não é porque nós não queremos estudar, nós queremos estudar. Mas quando você chega na escola, você não tem um ambiente acolhedor, né? Os professores muitas vezes não sabem lidar com uma criança trans. A gente não tem representatividade no conteúdo que é ensinado ali. Muitas vezes, principalmente as crianças, não têm o seu nome respeitado, né? Por exemplo, quando você fala, ainda tem tudo isso, né? Muitas vezes você já não tem uma família que lhe apoia, e aí você é uma criança trans, você chega no ambiente escolar, e aí o seu nome não é respeitado, né? Vamos dizer aí ainda o nome social, né? Porque ele ainda é de menor, uma pessoa de menor não pode retificar ainda. Então, assim, são várias coisas. E essa questão da escola querendo ou não, também passa pela legislação, porque também deveria ter uma legislação que fizesse algo sobre isso, né? Que protegesse, que desse dignidade também à população trans. Então, é isso. A militância é uma arte importante da sua vida. Como você equilibra o trabalho técnico-jurídico com a atuação política social? É daquele jeito, né? Se virando ali nos 30 realmente, como você falou, sendo um equilibrista, porque eu trabalho o dia todo, né? Mas comecei recentemente uma militância digital, né? Digital no sentido de estar ali postando conteúdos, vídeos informativos, trazendo outros homens trans para falar assim, a minha militância digital ela é mais voltada para a questão transmasculina, né? Assim, sobretudo porque aqui no meu estado, como eu disse, em geral a transmasculinidade já não tem muita visibilidade e sobretudo aqui no meu estado também não tinha. E depois da morte de uma grande amiga minha que militava muito nessa área, né? Já que ele no Brasil era uma mulher trans, mas apesar dela não ser, né, um homem trans ou uma pessoa transmasculina, mas ela sempre levou essa bandeira dentro da militância dela. E ela sempre me convidava para estar ali dentro do movimento. Na época eu não tinha coragem, porque tinha medo do que eu poderia sofrer, do preconceito e tudo mais. E então não tinha. E com a morte dela me deu um estalo. E foi aí que eu comecei a fazer uma militância digital. E digo digital, porque militância nós somos, né? Você existir enquanto um corpo dissidente, enquanto uma pessoa trans, você já está militando. Seu corpo ele já é militante em si, porque você está indo contra o que o sistema impôs para nós, né? Se nós temos um sistema que diz que a gente só pode viver até os 35 anos e a gente ultrapassa essa faixa tão violenta, nós já estamos militando, somos militância, a nossa existência já é. Embora a gente não esteja ali nas ruas ou nas redes sociais falando, mas o simples fato de existir já é essa militância. E, assim, fazendo essa militância digital e trabalhando, acaba que eu vou equilibrando o quê? O tempo, comecei a reservar um tempo para produzir conteúdos, né? Porque você que trabalha com essa parte digital também sabe, não é só a gente chegar e falar, a gente tem que ter um tempo de preparo, a gente tem que ter uma equipe, a gente tem que montar produção, tem que fazer tudo. Então, no tempo que me sobra, que eu acabei reservando,
da minha rotina, então eu faço isso, né? E faço com o intuito de dar visibilidade, de dar voz, das nossas vozes serem vistas, das nossas necessidades, para que as pessoas saibam para que o poder público veja que nós precisamos e que nós existimos. Então, é ali aquela coisa do equilibrista, equilibrando entre uma coisa e outra. Vocês fazem alguma pesquisa aí no estado de vocês sobre a saúde mental da nossa população de homem trans, sobre a pesquisa como está a retificação, porque mesmo o retificado ainda aparece, né, no sistema que a gente chama popularmente morto, né? É. Então, aqui no meu estado, na verdade, não se tem muita pesquisa sobre isso. Tem sim alguns coletivos LGBTs e trans, mas assim pouco. Não vou dizer que é muito, não é, né? Às vezes tem pesquisas da Universidade Federal que nós temos aqui e pesquisa de um ou outro, mas não é uma coisa que vamos dizer que seja tão ativa assim. Ainda é uma coisa pouco falada, né? Aqui no nosso estado. Recentemente nós elegemos aí a primeira vereadora trans. Durante todo esse tempo, há pouco tempo foi eleita ela. Então, assim, não tem muita, não se fala muito sobre isso aqui no estado. E uma das minhas grandes vontades de começar esse projeto foi de começar a falar, né? E comecei sem saber se daria certo ou não, se alguém ouviria ou não, mas eu acho que assim, se pelo menos uma ou duas pessoas ouvirem aquilo, elas propagarem para outras, eu acho que alguma coisa você já fez. Alguém você já tocou, até porque essa nossa militância é um trabalho de formiguinha, querendo ou não. Não é do nada que vai acontecer a mudança, não acontece do nada. É persistência, é muita luta para ir. Obrigada, Victor. Agora eu vou passar para a nossa outra apresentadora, Monique Miller. Monique, com você. Tá ok, obrigado, Luciano. Boa noite, eu me chamo Monique Miller, estou como apresentadora do podcast Pode Tudo Trans. Eu sou mulher travesti, tenho 24 anos e sou acadêmica de psicologia. Vamos às perguntas. Vamos. A escrita também aparece como um pilar da sua identidade. Que tipo de temas você costuma abordar como escritor e como a escrita funciona para você? Expressão pessoal, ferramenta de militância, registro da memória ou tudo isso junto? É tudo isso junto, né? Eu recentemente publiquei um livro chamado Transcendendo Ideias Escritas Livres de um Corpo que Pensa. Não é uma história contada, e sim um conjunto de textos que engloba tudo isso aí que você falou, né? É um livro onde tem poemas, prosas poéticas, crônicas, memórias autobiográficas e vários outros trechos que se entrelaçam e formam esse livro. Por isso que são escritas livres. Nesse livro eu falo sobre sentimentos, sobre transexualidade, sobre vivência, assim, sobre o que eu sinto. Apesar de essa não ter sido o início da minha escrita, desde criança eu escrevia, né? Para mim, porque eu sempre gostei de escrever. E quando eu resolvi dar início ao meu projeto digital para dar visibilidade, também resolvi voltar a escrever. E foi aí que escrevi esse livro. E esse livro, assim, eu disponibilizei ele gratuitamente no site da editora, então qualquer pessoa pode ir lá e ver o e-book. Não é assim, para mostrar para os outros, para os outros homens trans, as pessoas trans masculinas, as outras pessoas trans no geral, que elas podem ocupar todos os espaços que quiserem, inclusive o da literatura, mas não só o da literatura, ou qualquer um outro, seja direito, medicina, engenharia, tecnologia, artes, quaisquer que forem os espaços. Então, a minha escrita é dessa forma, assim, de múltiplos sentimentos e situações. Quais foros você daria para jovens trans que desejam ingressar no direito ou no serviço público, mas ainda enfrentam medo ou barreiras estruturais? Bem, então.
Qual o conselho que eu deixo, né, para as pessoas trans que querem entrar no direito e tudo, e amplio, né, em qualquer que seja a área, né, que a pessoa se sinta bem, que se identifique com isso. As nossas vidas, em razão da sociedade em que vivemos, elas são mais complexas do que as das outras pessoas cisgêneros, porque se as outras pessoas cisgêneros passam X dificuldade, nós passamos o quádruplo das dificuldades, né? Porque e essas dificuldades, elas geralmente já começam em casa, né? A maior parte das pessoas trans não tem apoio das suas famílias, né? Claro, existem aquelas que têm, mas majoritariamente não têm. Então, e por que que eu estou falando isso? Porque a nossa formação acadêmica, seja ela no direito, seja para você fazer um concurso para ser servidor público, em qualquer espaço que você queira ocupar, tudo passa por você e pelo que você viveu, né? E querendo ou não, a família é uma coisa importante, né, nas nossas vidas. Claro, nem sempre a gente vai ter esse apoio da família, né? Mas às vezes iremos ter. Mas assim, o que eu digo é não desistam, né? Continuem, persistam, apesar das dificuldades, né? Porque existem muitas e a gente sabe, e não é só no direito, é em qualquer área que a gente tente ingressar, mas nós temos que ocupar todos os espaços que quisermos ocupar, né? E assim muita força, muita luz, né, para quem acredita em questões de espiritualidade, ter fé, né, também. Então, assim, a resistência é a palavra, né? Acho que a palavra das nossas existências é a resistência, né? Já que a gente tem que resistir sempre, diariamente, em tudo, a gente tem que estar lutando, a gente tem que estar se posicionando, se reafirmando e tudo mais. Então, é isso. Resistência. E assim, não desistam, persistam, né? Todo mundo merece, todo mundo tem o direito de estar e de ocupar os espaços. E nós devemos fazer isso. É isso. Olhando para o futuro, quais são seus projetos ou sonhos, tanto na área jurídica quanto na escrita ou na militância? Assim, para o futuro, é, o que eu sonho com dias melhores para nós, né? Quando eu iniciei minha militância digital e resolvi é, falar sobre questões relacionadas, sobretudo, a transmasculinidades, mas falo sobre transmasculinidades porque eu sou um homem trans, né? E não significa que eu esteja excluindo o resto da comunidade, não, claro que não. E assim, sobretudo, quando uma pessoa transluta, seja ela homem, mulher ou pessoa transfeminina, transmasculina, gênero neutro, nós todos estamos ali lutando dentro de uma questão e de uma luta que ela é coletiva. Então, quando eu comecei isso, com esse projeto, foi para dar trazer representatividade, né, para que as outras pessoas, isso já falando do meu trabalho mais direcionado para questões masculinas, que outros homens trans, pessoas transmasculinas, vejam, porque no meu projeto eu não falo só de mim, não sou só eu que apareço, eu também tenho um quadro chamado Vozes Transmasculinas, que ele foi feito para dar visibilidade às vozes, das histórias de vida de outros homens trans, pessoas transmasculinas. Então, que essas outras pessoas que estão ali iniciando, ou que às vezes acham que não vão conseguir, que elas vejam os outros que estão ali todos os dias lutando, que conseguiram e que saibam que podem, né? Que elas vejam essas referências, porque para nós são importantes as referências trans. As outras pessoas que mostram as suas histórias, que dizem, olha, foi difícil, mas eu consegui, né? Isso mostra ao outro que ele também consegue, né? Então, o meu sonho é que nós tenhamos dias melhores, é de poder contribuir um pouco que seja para que esses dias cheguem. A gente sabe que
tem que lutar muito, ainda tem muitas pautas e direitos a serem discutidos, mas sempre seguindo ali para que tenhamos mais dignidade, visibilidade, né, e respeito e direitos. É isso. Como você enxerga o papel do servidor público no fortalecimento da cidade, especialmente em estados do Nordeste? Assim, o servidor público é um servidor que, como já disse o nome público, né, que é para servir a sociedade no geral. O papel do servidor é servir, servir da melhor forma, com eficiência, trabalhando com transparência, né, com efetividade, né. Então, o servidor público ele tem que entregar tudo isso à população, né? Por exemplo, quando uma pessoa trans vai a um posto de saúde ou um ambulatório ali para fazer sua consulta ou receber os seus exames, fazer seus exames, que a gente faz, né? Quem faz, principalmente a hormonioterapia, tem que fazer esse acompanhamento mais ali regular. E quem também não faz, também tem que cuidar da sua saúde, de todo modo. E quando chegar ali, ver aquela pessoa trans, saber tratar, né? Perguntar como a pessoa quer ser tratada, qual o nome pelo qual a pessoa se identifica. Então, prestar um serviço de qualidade, né? Para todas as pessoas e para as pessoas trans também, né? Porque o que a gente vê muito infelizmente, de pessoas trans sendo destratadas, né? Às vezes nesses serviços públicos, enquanto que o servidor ele tem esse papel de prestar um serviço digno e de qualidade, né? Isso. Se pudesse mudar algo imediatamente no sistema jurídico brasileiro para garantir mais justiça e equidade, qual a sua prioridade e por quê? No sistema jurídico brasileiro, nós temos vários avanços, né? A gente vê um judiciário que ele é sensibilizado, né, com os direitos humanos e principalmente na questão da transexualidade. Tanto é que, como eu falei anteriormente, no Brasil, os direitos que as pessoas trans têm, eles são advindos de decisões judiciais, né? Enquanto o legislativo não cria leis específicas para proteger essa população, o judiciário ele vem e tem esse protagonismo e faz e garante esses direitos. Mas, apesar de termos coisas conquistadas, ainda há um grande caminho a ser percorrido, né, de avanços, né, de direitos, né. Então, deve-se avançar para garantir maior proteção, né, especialmente a população trans, principalmente quando, por exemplo, uma questão, né, que deveria, com certeza, uma questão bem urgente. Quando a gente fala de parentalidade, sobretudo a transmasculina, que a gente sabe que no Brasil não tem uma legislação que abarque de uma forma coerente e da forma como deve ser o homem que gesta, né? As licenças que nós temos, a maternidade é para a mulher e a paternidade é para o homem, mas para o homem cis, né? E quando a gente fala de paternidade e de pai, não existe só pai cis, existe também o pai trans, né? E a licença que se tem para um homem cis é numa quantidade de dias bem menor e que não abarca de uma forma a questão do homem trans, né? Então, aí o que se faz na prática é garantir licença maternidade ao homem trans, quando na verdade o judiciário, né, já que é a quem a gente mais se recorre, mas, sobretudo, é o legislativo, né, quem legisla e quem deve fazer essas questões. É reconhecer que existe também
um pai trans, né? Um pai que gesta e uma licença paternidade que abarque isso, né? Eu acho que essa não é a mais, mas tem várias, né? Vários problemas e urgências, né? Mas eu acho que essa seria uma das coisas para pontuar, para avançar, né? No nosso sistema como geral, né? Principalmente de se fazer política pública e leis sobre e alterar para garantir isso, né? Essa questão de parentalidade. Gostaria de agradecer a você responder as minhas perguntas. Agora irei passar para o vice-presidente da família Roupe, Luciano de Almeida. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Em que momento da sua vida você começou a perceber que sua identidade de gênero não correspondia ao que esperavam de você? Como foi esse início de inflexão? Quando eu comecei a perceber isso, na verdade, desde criança, né? E eu acho que a maior parte das pessoas trans sente isso desde criança, né? Então, eu não me encaixava dentro daquilo que a minha família queria que eu fosse. Eu não me sentia mulher, mas eu também não sabia o que eu era, né? Porque quando eu era criança eu não conhecia sobre transexualidade e logo nasci em uma família cristã, né? Pro lado evangélico, onde toda essa questão de transexualidade era demonizado, era algo que não é de Deus, não existe isso. Se nasceu mulher, não vira homem, né? Que para eles é virar, não vira. Então, desde criança eu já demonstrava várias coisas, mas era sempre recriminado, sempre recriminado. Eu lembro bem que eu não gostava de brincar com brinquedos femininos e a coisas femininas, a feminilidade não era uma coisa que eu gostava muito, porque era uma coisa que para mim era empurrada sem eu querer, né? Eu queria, por exemplo, ir jogar bola na rua. Aí não, você não pode porque isso não é coisa de mulher. Eu queria andar de skate, não pode porque não é coisa de mulher, entendeu? A minha irmã, ela fazia balé e eu não queria fazer isso porque eu não gostava disso. Não era uma coisa que me fazia bem, porque eu não me sentia dentro daquele escopo de feminilidade. Então, desde sempre, eu sentia isso, que eu não estava dentro desse padrão, né, e tudo mais. Eu só pude transicionar, por exemplo, depois que eu saí da casa da minha família. Com 18 anos, eu saí da casa da minha família e aí pude iniciar a transição, né? Apesar de sempre sentir aquilo, né? Já mais para ali adolescência, por ali, e depois dos 18 anos eu comecei a pesquisar e a entender o que era a transexualidade e a ver que era aquilo, né? Que eu realmente era, que eu sou, né? Houve algum acontecimento específico ou processo interno que te fez reconhecer de fato que você é um homem trans? Assim, um acontecimento específico, não, porque eu sempre me senti, né, dessa forma, desde criança. Na verdade, o que eu precisava era de ter tido uma família que tivesse me apoiado mais, né? Mas felizmente, naquele momento, não tive, né? E é a realidade de muitos de nós, né? Tanto é que eu passei cerca de 5 anos longe da minha família em razão disso, e somente depois que as coisas foram se encaixando mais, né? Mas não teve assim exatamente um acontecimento específico. Eu sempre me senti dessa forma, né? Só quando eu era mais jovem eu não sabia o que aquilo significava. Eu só sabia que eu não era mulher, que eu não me sentia daquele jeito. Quais sentimentos que te acompanharam nesse processo? Assim, foi doloroso, né? Foi um processo doloroso porque eu não tive apoio da minha família desde o início. Então, isso torna tudo mais difícil, né? A falta de apoio.
na família, porque a família é ali o seu porto seguro, né? Onde você deveria se sentir seguro. E quando você não tem esse apoio, você se sente só, né? Criança, adolescente, ali se construindo e já com tantas questões, né, em você de não estar se conectando com aquilo que a sociedade espera de você, com aquilo que foi imposto a você, simplesmente porque você nasceu com determinada genitália, ali já são impostos uma carga de coisas, né? Que é o ser mulher. E você, com todos aqueles conflitos de não se sentir aquilo e você não ter o apoio da sua família, torna tudo mais dolorido, mais difícil, né? E por isso eu me afastei depois que eu saí de casa da minha família, porque eu precisava me cuidar psicologicamente, porque senão eu iria adoecer, né? E assim, os índices, os índices de suicídio na população transmasculina, eles são muito altos, né? E assim, geralmente é uma carga de coisas que vem acompanhando a sua vida, para as pessoas chegarem até isso, até efetivarem, a tirarem as suas vidas em razão dessa sociedade, dessa ideologia que essa ideologia violenta e que não acolhe, né? Porque assim a religião cristã diz tanto que Deus amou o mundo e tal, não sei o que, coisa de amor, mas na verdade quando você para olhar algumas, você vê que é um amor seletivo, né? É aquilo que ama enquanto você está dentro do padrão, você é colocado por escanteio ou você é obrigado a se anular para ser, né, o que eles acham como sendo certo. Então, teve muito sofrimento assim, né, nessa trajetória, mas também teve muita resistência, né? E no final, por exemplo, depois que eu passei tanto tempo afastado da minha família, cerca de 5 anos, minha mãe, né, ela entendeu quem eu era, né? Quem eu realmente era, e porque ela deve ter percebido, né, que se não me enxergasse como eu realmente era, ela iria perder o filho dela no sentido de contato, né, de proximidade, de relações familiares. E, mas assim, os sentimentos e nessa trajetória, infelizmente assim não foi aquele mar de flores, né? Foi cheio de obstáculos e de sentimentos não tão positivos, mas que ao menos serviram para eu me assim pegar aquilo que era ruim e ter mais força, mais vontade para seguir em frente, apesar de tudo. Antes se assumiram publicamente como era lidar com a disforia, com expectativas sociais e com a falta de compreensão do seu redor. Antes de se assumir, como era lidar com essa disforia? Disforia a gente tem, né? Eu acho que toda pessoa trans deve ter essa disforia, porque, assim, principalmente antes da gente iniciar com a terapia hormonal, né? Porque antes de você iniciar a terapia hormonal, você tem todas aquelas características ali que você não exatamente não gosta, assim, por exemplo, sua voz é fina, você não tem pelos no rosto, né? O seu rosto ali, ele é mais, tem traços mais delicados, ali você vê os intrusos, né, que a gente chama, que são os seios e tudo mais, os quadris, e isso causa muita disforia, né? Porque, primeiro, a sociedade também impõe um tipo de ser masculino, né? Um padrão de ser masculino, né? Que é o que? Aquele homem forte, musculoso, né?
másculo, com barba e tudo mais. E quando você se olha no espelho, você não se vê nada disso, você não vê nada disso. E aí você começa a não gostar do seu corpo e a querer fazer inúmeras intervenções para chegar até aquele padrão, né? Seja ele de masculinidade ou seja ele de feminilidade, né? No caso das mulheres trans, a gente sabe, né? Muitas, por exemplo, se submetem a procedimento de silicone industrial, né? Para alcançar um padrão de feminilidade, né? E que são coisas que são nocivas para a nossa saúde, mas cada um sabe, né, o que sente na sua pele e o porquê de fazer aquilo. A gente também não tem que julgar, né, mas tá ali do lado, né, e então essas são coisas que são disfóricas e lidar com isso no início era um terror, né? Porque eu não via nada daquelas expressões físicas masculinas, mas aí comecei a tomar os hormônios, né? E naquele tempo não, os médicos não queriam nos atender, não se fazia terapia hormonal como hoje a gente faz, né? Como hoje temos, por exemplo, ambulatórios trans. Então comecei ali tomando hormônio e comprando aqueles de farmácia, quer dizer, de farmácia não, de academia, que você não sabe se vem hormônio ou que não vem, né? Você não sabe o que é, mas não tinha como fazer acompanhamento, né? E aí somente depois, quando foi avançando, né, um pouco mais o sistema de saúde, a saúde no geral, os médicos foram compreendendo ali a transexualidade e tudo mais. Aí eu comecei, né, depois a fazer acompanhamento com médico e a continuar tomando os hormônios, e aí foi quando eu comecei a ver os efeitos, né, físicos masculinos, e aí, de certa forma, isso vai um pouco diminuindo a disforia, né? Mas não elimina, diminui, porque a disforia também não é só disso, ela é de muitas outras coisas. Você acredita que também a sociedade pode também, porque falamos somos homens trans, né? Mas nem todo mundo dá hormônio. Você acredita que a sociedade pode impor isso a gente para que a gente possa ser passável, poder Eu, conviver? eu acho que de certo modo, sim. Eu acho que não é nem de certo modo, é de um grande modo, assim, a sociedade, na verdade, a gente vive em pressão dessa sociedade que é tão arraigada de padrões e de regras que nos ferem, né? E muitas vezes, e a gente já, muitos daqueles que veio numa família como eu vi na minha, dizendo, você não é homem, você não é homem, você é mulher, e tudo mais, não existe isso de virar homem. E aí você quer se enquadrar dentro daquilo para se provar para você e provar para os outros que você é. E aí, às vezes, muitas vezes, porque assim, você não precisa tomar hormônio para ser homem. Não, não é isso que define um homem trans. Mas às vezes você se sente pressionado pelos padrões da sociedade a tomar para se parecer o máximo possível com aquele tido como o masculino, né? Quando na verdade, assim, em verdade nós não precisamos de fazer hormonoterapia, de tomar hormônio para sermos homens, não é isso o que define, né? O que define é o que nós somos, o que nós sentimos como sendo, entendeu? Então, por vezes, sim, a gente pode acabar ser pressionado a tomar hormônios e às vezes até fazer outros procedimentos que muitas vezes vão nos fazer mal, nos agredir, para se encaixar num padrão que a sociedade estabelece. E isso a gente tenta fazer isso para se afirmar, para se reafirmar, para afirmar para os outros que nós somos, né? Mas na verdade a gente precisa primeiro sempre se reafirmar para a gente, né? Isso, achei bom essa afirmação, porque eu sou uma estrangeira de 43 anos e eu não tenho a vontade de usar hormônio.
Então, a gente precisa também falar sobre isso, tanto do hormônio como também de não usar o hormônio, né? Porque cada transição é uma maneira, cada um. Somos homens três, somos, mas cada um é cada um. Obrigado por responder nossas perguntas. Agora eu irei passar para a Monique. Monique, com você. Tá ok, obrigado, senhor, eu que agradeço. Que estratégias você desenvolveu para lidar com afastamento, rejeição ou falta de apoio familiar desse período? Bem, durante esse período, né, depois dos meus 18 anos, quando saí de casa, eu já estava com a minha primeira ex-esposa, né? Então, eu saí e nós fomos morar juntos na casa da família dela. E a família dela, ao contrário da minha, era uma família que acolhia mais, que tentava compreender toda essa questão, transexualidade. E ela também foi um grande apoio para mim durante esse processo todo, né? Então, assim. Acabou que eu não tive minha família de sangue, mas eu tinha outra família, né, que ali durante aquele processo me acolheu e que foi muito importante, né, também para mim, né, acabou sendo a família que eu tive naquele momento. Eu sou muito grato, né, a eles, o que fizeram por mim, mas sempre sentia falta, claro, da minha família de sangue, né? E somente após um tempo que houve a reaproximação de novo. Mas a estratégia, acho que na verdade foi que eu tive outras pessoas que naquele momento me acolheram e me abraçaram e que junto ali comigo me deram forças, né, para seguir naquele momento. Você diria para outras pessoas trans que hoje enfrentam a mesma dificuldade de não serem aceitas pela própria família? Assim, muitos de nós passaram ou ainda passam por isso, porque nessa sociedade, nesse contexto social em que vivemos, e sobretudo num país tão violento com pessoas trans, nem todas as famílias vão ser as que acolhem, né? Muitas não vão ser, mas assim, que todas as pessoas trans saibam que elas têm direito de ser quem elas são, né, que elas realmente são. E que por mais difícil que seja, ali naquele momento, não ter o apoio da família, nós ainda podemos seguir, ainda existe um caminho todo a ser percorrido pela frente. Existem outras pessoas que estão dispostas a ajudar, né? Outras pessoas que estão ali para lhe acolher, outras pessoas trans também que têm e que podem estar ali, uma rede de apoio, de amigos. Embora não tenha família, mas nós podemos também nos apegar a outras pessoas que também podem nos fazer bem. E também saber que nós temos potencial e que nós temos o direito de viver e de ser como nós somos, né? E se naquele momento você não teve sua família, mas talvez você tenha uma outra pessoa próxima a você que lhe ame também e que vai lhe ajudar a seguir. E também se amar, né? É uma das questões assim, principal, que às vezes pode ser muito difícil nessa início de transição e tudo mais, que a gente não já está lidando com tudo aquilo, mas o nosso amor próprio ele existe em algum lugar, em meio a toda a disforia, em todas as questões e tudo mais. Mas é isso, assim, que é a mensagem, que sigam, né? E sigam em frente, mesmo com as dificuldades. Mas a gente consegue e a gente tem potencial, sim, de conseguir. Olhando para toda essa trajetória, o que você sente que te fortaleceu para seguir adiante e se tornar o Vitor que existe hoje? Escritor, advogado, militante e servidor público.
é a resistência, né? A resistência de, mesmo passando por tantas questões, tantos problemas familiares, pessoais, tudo mais, mas de continuar resistindo, de acreditar que ali no fundo da estrada tinha algo que eu iria conseguir, né? Eu não tinha vontade, de morrer. Eu não queria estar morto, por mais que as condições e a sociedade e tudo mais dissessem que a minha existência não era válida porque não se encaixava dentro de um padrão, mas ainda assim eu queria seguir, queria ir em frente, sabe? E as pessoas que estiveram ao meu lado durante toda essa caminhada, as pessoas que ainda estão ao meu lado, né? Hoje em dia, eu posso dizer que tenho uma relação boa, né, com minha mãe. Depois de tanto tempo, de anos distante, ela reconheceu quem eu realmente era e hoje ela me chama pelo meu nome, pelo pronome. Às vezes dá uma erradazinha aqui e ali, mas aí eu corrijo. Eu tenho outros dois irmãos, eles me respeitam também. Infelizmente, o resto da família não é assim. Ainda está preso naquela ideologia evangélica de que transexualidade não é coisa de Deus. Mas daí, sobre isso, eu não posso fazer nada. Se durante todo esse tempo eles não entenderam ainda, né? Então eu entrego para a espiritualidade, seja o que for. Mas pelo menos as pessoas que são mais próximas a mim, minha mãe, meus irmãos, hoje em dia nós temos uma boa relação e eles também hoje são pessoas que estão, né, ali do meu lado, embora eu nunca tenha sido exatamente expulso de casa. Eu nunca fui expulso de casa, mas eu tive que sair para me cuidar, porque senão se eu ficasse dentro daquela repressão toda, eu provavelmente teria me suicidado. E então, essas coisas e toda a trajetória e tudo que foi difícil, não foi fácil, mas é aquilo de acreditar. Eu acho que todo mundo quer acreditar e nós devemos acreditar, né, que nós podemos e que nós conseguimos. E estar sempre persistindo, insistindo, mesmo nos dias que não são fáceis, nem todos os dias são fáceis, tem dias que a gente só quer ficar dentro do quarto sem olhar para ninguém, né? Tem dias que a gente se sente a pior coisa do mundo, mas levantar ainda assim, dizer, não, vou conseguir, vou tomar meu banho, meu café, vou seguir nas minhas atividades diárias, né? Então, assim, é uma construção diária, né? A nossa força, a gente vai encontrando ela e buscando ela diariamente. Em todas as vezes que a gente resolve se acordar e seguir nas nossas atividades, na nossa vida, a gente está dizendo sim para a vida, né? Então é isso. Você acreditar e assim é a resistência a palavra que está tão em volta, né, nessas nossas existências. Gostaria de agradecer vocês por as minhas perguntas. Agora irei passar para o vice-presidente da família Roupa, Luciano de Almeida. Boa noite. Boa noite, obrigado. Queremos te agradecer, Victor Cauã, por você ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer realmente falar com você. É um ativista potente, com uma voz tranquila, mas também passando força para a nova geração que vem aí, que muitos não vão passar o que nós passamos, mas vão ter pessoas para contar como nós, como eu e você. Certo, eu que agradeço, Luciano, você, toda a equipe da Hope, agradeço pela oportunidade e agradeço pelo trabalho de vocês. Esse é um trabalho muito importante, é importante dar visibilidade a essas histórias, a histórias como a minha, de outras tantas pessoas de potência que com certeza passaram por esse programa de vocês. Então, parabéns pelo trabalho, mais uma vez, obrigado. Sigam nessa trajetória, sigam com esse trabalho.
viu? Conte sempre conosco. A hora que você precisar, a família Hope está de braços abertos. Seja bem-vinda à família Hope. Muito obrigado. Só gratidão. Muito obrigado mesmo. É isso, gente. Mais uma entrevista com o Victor Cauã. É uma voz potente, tranquila, mas passando força para todos nós. E não se esqueçam, vocês não estão sozinhos. Há uma família esperando por você e por vocês, a família Hope. Muito obrigada, boa noite. Tchau, tchau.